Olá, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje acho que vai ser um formato de vídeo um pouquinho diferente. Não vai ser um vlog. Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre alguns assuntos, algumas questões. Eu tô com vontade de trazer um quadro aqui pro canal que eu vou trazer assuntos diversos que me bate na cabeça e dá vontade de falar. Minha ideia é que seja algo bem próximo essa conversa, então eu tô aqui numa vestimenta talvez não muito esperada, né? Normalmente a gente vê que o pessoal muito arrumadinho, mas eu quero que seja uma coisa mais conversa mesmo. Então, estou de pijama e, enfim. Então eu quero falar sobre o assunto que eu já venho refletindo, que eu já venho observando há muito tempo nas pessoas, que é sobre extremismo. Eu quero falar sobre o extremo da sociedade. Eu acho que a gente se encontra numa situação hoje que tudo é tão 8 ou 80, tudo é tão. Você tem que ter uma posição diante da sociedade, diante de uma determinada situação. Você tem que concordar ou discordar com questões políticas, religiosas. E aí eu chego na conclusão de que quem somos nós para decidir algo? Considerando que a gente está numa sociedade que cada vez mais busca menos informações, estuda menos, a questão da leitura tá cada vez mais difícil da gente ter frequente. Então, por que a gente cobra tanto essa posição, considerando que a gente não estuda mais sobre elas? Eu tenho a impressão de que tudo virou tão extremo que ou você pensa de um jeito ou você pensa de outro, que em meio a uma sociedade que cobra tanto isso, você chegar e falar que não tem uma opinião formada, que não ainda tá no processo de aprendizado, é um ato quase que de coragem. Eu acho tão bonito, tão bonito a pessoa que chega e fala: "Ah, porque você é de direita ou de esquerda?" Não sei. Ponto. Não sei. Meio, às vezes, ao meu sentido de vida, aquilo não me faz importância. Ah, mas a gente tem que ter um conhecimento sobre o que está acontecendo na sociedade, tem que estar ciente, eu concordo com isso. Mas será que é tão importante assim? Será que eu preciso chegar com o meu veredito final? Eu lembro que, acho que toda essa história começa quando eu tinha uns 14 anos e teve um debate na escola sobre alguma coisa relacionada a feminismo, enfim, eu não lembro exatamente o que era. Mas eu lembro que a minha professora pediu a nossa opinião. E eu fiquei pensando, cara, há 40 minutos atrás eu tava vendo, sei lá, álgebra. Por que que agora eu tenho que saber a minha posição em referente a uma determinada situação social? Em que momento isso foi me explicado, foi me passado? E aí todo mundo tinha uma opinião. Eu falei, por que que essas criaturas de 14 aninhos, óbvio que assim, não foi tão profundo isso na época, mas me incomodou. E aí eu lembro que eu tive o sentimento de, ok, eu quero saber responder. Ou se alguém chegar, você concorda, discorda com isso? Eu lembro que eu pensei, eu quero saber responder isso na ponta da língua, com argumentos, com provas, do que faz sentido pra mim. Então eu vou estudar. E eu não sei da onde que eu tirei com 14 anos essa vontade de realmente buscar. Óbvio que não foram estudos muito profundos, né? Não esperem muito também. Mas eu lembro que eu minimamente abrir o Google e pesquisar o que que era cada coisa que eu sentia necessidade de saber na ponta da língua, eu fiz isso. E, novamente, eu fico pensando que foi muito uma atitude que eu não sei de onde que veio, porque o que se espera quando você tem esse tipo de questão de, preciso ter uma resposta na ponta da língua, e quando você é jovem, o que normalmente se espera é que você seja influenciado por alguma outra pessoa. Seja pelos seus pais, né? Porque a gente vê eles como uma figura a se seguir, então normalmente a gente segue vários princípios. Seja por uma figura pública, que a gente tem aí os influencers, então a gente acaba seguindo e absorvendo aquelas informações. Então, seria muito normal eu, com essa idade, buscar conhecimento nesse tipo de lugar. Mas não, eu pensei que se eu fosse tomar alguma decisão, eu queria que eu, na minha análise crítica e analítica como ser humano, eu tivesse capacidade de olhar e falar: isso e isso faz sentido com a minha vida. E acho que é isso que a gente falta hoje em dia.
a capacidade de analisar aquelas questões, de analisar a situação e saber se aquilo faz ou não sentido com você. Eu vou pegar o exemplo político porque eu acho que é o cenário que eu mais vejo que tá tão distorcido, né? Então vamos pegar porque você é de direita ou você é de esquerda. Depende. A direita tem coisas que fazem sentido com a minha vida, a esquerda tem coisas que fazem sentido com a minha vida, fazem sentido com as minhas ideologias, com os meus pensamentos. E foi uma coisa que eu percebi. Quanto mais eu buscava entender para tomar uma posição, mais eu percebia que tudo fazia um pouco sentido. Não tinha um extremo, não tinha eu sou isso, eu sou aquilo. Tinha. Tem ideias que eu concordo, tem ideias que eu discordo. Eu acho que isso me fez me tornar uma pessoa mais empática. Quando você começa a entender os dois lados, está aberto a entender os dois lados, você começa a ter mais empatia com as pessoas. Porque independente de quem você vai conhecer, independente da ideia da pessoa, você vai estar disposto a ouvir. Se a pessoa me falar de uma coisa e me convencer, ok, eu tô de acordo com ela. Eu já ouvi essa frase de algumas pessoas falando, porque se ela me convencer eu mudo de ideia. Mas a pessoa é fervorosa em alguma opinião e fala, se me convencer eu mudo. Mas ela não tá disposta a mudar. Eu não, eu tô aí, sabe? Eu gosto de ouvir as pessoas falarem sobre o que elas defendem, pra ver se alguma coisa chega no ponto de eu falar, ok, isso aqui fez muito sentido comigo, isso aqui é o que eu sou. Mas, sendo sincera, quanto mais eu busco informação, mais eu percebo que esse nível, esse momento, ele não vai chegar. Porque nada é 100%. E a sociedade cobra um posicionamento, cobra essa coisa de ter uma opinião. Só que não tem. E eu fico pensando, se tem tanta gente com opinião formada, considerando que, pelo menos aí no que eu acredito, não era pra praticamente ninguém ter realmente um lado, onde que tá buscando? Onde que tá vindo essa referência? Onde que vocês estão pegando essa posição? Eu acho que hoje tem também a questão de que você se sente desprotegido sem um rótulo. Se sente desprotegido sem um nome, sem um time. Parece que você se vê como um soldado de guerra sozinho em meio a tanta gente, a tantos grupos sociais. Tem o seu valor você não ter um nome. Eu não digo, tipo, seja sem rótulo, não se denomine nada, não é isso. Mas eu só quero que tenham a capacidade de observar as coisas e entendam o quanto aquilo faz sentido ou não com a vida de cada um. O espaço do meio, o meio termo, ele meio que sumiu. O lugar da conversa, da gente entender o lado, da gente conseguir ter aprender com o outro, virou errado. De novo, você chegar e falar que não conhece, que não tem um lado, é quase que um ato de coragem. É quase que uma situação que você se demonstra vulnerável. Então, começa a ser assustador. E eu digo por mim mesma, vai ter situações que você vai ser julgado, que você vai se sentir sozinho, porque as pessoas estão muito extremistas. Mas eu diria que vale a pena você arriscar. Diria que vale a pena tentar. Bom, se eu fosse deixar uma mensagem final, eu acho que é relaxem. Principalmente se você é jovem, assim como eu, não tem necessidade nenhuma de sair correndo. O tempo, apesar de estar muito acelerado, ele ainda espera. Esse vídeo. Eu fico muito contente de gravar esse vídeo porque eu tenho tanta ideia e acho que consegui verbalizar isso de alguma forma. E eu espero fielmente que as pessoas entendam o que eu tô querendo passar aqui, o que eu tô querendo dizer aqui. Mas talvez se não entenderem, seja o ponto desse vídeo também. Então, acho que de qualquer forma eu vou estar provando o meu lado. Por mais contraditório que isso seja. Mas acho que é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Se cuidem. E é isso. Um beijo. Tchau.
Ah, agora, eu gostei desse formato, assim, eu, notebook, minha caminha, uma luz bem soft. Do you like it, girl? Oh my gosh.